irmãos, boa tarde. Estamos já aí na segunda metade do mês de dezembro e hoje nós vamos aprender sobre mais um homem que fez história, que marcou uma geração toda. Provavelmente você já ouviu falar sobre ele, mas se você não ouviu, eu quero te incentivar a jogar aí no YouTube o nome desse homem e ser abençoado por sua história e por suas pregações. Hoje nós vamos falar do maior evangelista de todos os tempos, é assim que ele é conhecido. O nome dele é Billy Graham. Ele se converteu ainda adolescente na escola, com apenas 16 anos, e ele já sentiu ali um chamado do Senhor de evangelismo, de pregar a palavra do Senhor em vários lugares, para várias pessoas, e com apenas 22 anos, ele se tornou pastor local de uma igreja. Dos 16 até os 22 anos, ele pregava em várias igrejas até que ele foi ordenado pastor. Mas o ministério dele mesmo começou com 16 anos, ainda um adolescente. E aí, então, com 22, ele se tornou pastor local de uma igreja. Ele se casou e teve 5 filhos. Como eu disse, ele é conhecido como o maior evangelista de todos os tempos. Billy Graham é conhecido por pregar em muitos lugares, em ginásios lotados de pessoas, fazendo cruzadas evangelísticas pelo mundo inteiro. Billy Graham também é conhecido por ter sido um homem que esteve diante de muitas autoridades, muitos presidentes, alguns presidentes dos Estados Unidos tiveram ele ali como um conselheiro também. Então ele é muito conhecido porque não importava o lugar, se Deus o levava para grandes multidões ou para pequenos lugares ali numa igreja local, para grandes homens como os presidentes dos Estados Unidos, como para um homem simples. Ele pregava o verdadeiro Evangelho de Jesus. Ele realmente é uma inspiração para todos nós. Por isso que no começo desse vídeo eu disse que se você não conhece, mas eu acho que eu vou reformular minha fala. Todos nós podemos e devemos pesquisar sobre esse homem para que nós também sejamos inspirados. E tem algumas coisas da história de Billy Graham que eu quero contar para você, para que nós todos sejamos encorajados. A primeira coisa era sobre a pureza do coração e da vida de Billy Graham. Ele não fazia nada que colocava a sua idoneidade à prova. Billy Graham, obviamente, estava diante de multidões, ele fazia essas cruzadas evangelísticas, e é humanamente impossível numa cruzada evangelística, seja ela de grande porte ou de pequeno porte, um homem fazer sozinho tudo. Então, ele tinha uma equipe que trabalhava com ele. Mas eles todos tinham um acordo de algumas regras que eles teriam sobre a questão de atender mulheres, sobre a questão de receber ofertas. Eles seguiam um protocolo, métodos ali, eles seguiam isso de cabo a rabo, à risca, porque Billy Graham prezava pela pureza, para que ninguém falasse alguma coisa. E que se alguém, que nós sabemos que o inimigo se levanta e levanta inclusive algumas pessoas, se alguém se levantasse contra o ministério, lançando algumas coisas, eles teriam a pureza e a paz em mostrar a verdade. Então ele não fazia nada, absolutamente nada, que pudesse sugerir alguma coisa contra a sua idoneidade, a sua pureza, o seu pensamento, o seu senso e até mesmo a sua família. O outro ponto que eu quero falar com vocês é até um versículo que ele tinha como base para ele, que tá lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. Então ele agia pela fé na palavra de Deus. Ele acreditava piamente, nós também devemos acreditar que a palavra do Senhor, ela é apta para todas as coisas. Todas as respostas de perguntas que nós temos, nós podemos encontrar na palavra do Senhor. E era assim que Billy Graham cria, pela fé. Ele cria na palavra de Deus. Na época dele, muitos se levantaram contra a palavra do Senhor e até mesmo questionando, será que isso é verdade? Como nós ouvimos muito ainda hoje em dia. Mas a Bíblia é escrita por homens. Isso, irmãos, não é de hoje, já é de tempos. Mas
Billy Graham sempre respondia: eu creio na palavra, na idoneidade da palavra, na fidelidade da palavra, porque ela pode sim ter sido escrita por mãos humanas, mas ela é inspirada totalmente. Todos os capítulos e versículos são inspirados por Deus. E quando essas pessoas vinham com essas perguntas para Billy Graham e o seu coração muitas vezes ficava questionador, o que ele fazia? Ele pegava a palavra e lia para continuar queimando pela palavra do Senhor. Mais uma dica para nós: acreditarmos que a palavra do Senhor, ela é fiel e ela tem todas as respostas. E se há dúvida no seu coração, pegue a Bíblia e leia, que você vai ver realmente que ela é totalmente inspirada por Deus. E por último, resistir ao mal. O tempo de Billy Graham, nós ainda passamos por isso, meus irmãos, infelizmente, mas no tempo dele nos Estados Unidos, quando ele começou a pregar, ainda havia a segregação racial, né? Ainda existia aquilo de brancos de um lado, negros de outro lado. Não havia, até mesmo na igreja, não havia ainda essa união entre todas as tribos, raças, né, nações. Mas Billy Graham, ele não aceitava isso, porque ele sabia, como nós sabemos, que todos nós fomos criados de maneira maravilhosa pelo Criador, não importando a cor do nosso cabelo, do nosso olho, o tamanho que nós temos, a cor da nossa pele. Então, Billy Graham, ele só pregava, ele só ministrava se todas as raças pudessem estar juntas. Se não pudesse, se ele recebesse um convite para uma igreja, para uma cruzada, para um país, onde ele falasse assim, olha, mas somente os brancos podem entrar, ele se negava a fazer isso, porque ele queria unir a todos. E isso também deve ficar muito para nós: resistir ao mal, lutar contra o mal das exceções, o mal do exclusivismo, que nós venhamos pregar a palavra do Senhor a todos. E se nós tivermos que escolher pregar a palavra para um grupo seleto, porque não pode haver misturas, que nós venhamos dizer não, porque todos carecem da misericórdia do Senhor, a começar de nós. Então, meus queridos, eu deixo então para vocês aí essa história de Billy Graham, que tenha te dado água na boca, para que saindo daqui, ou assim que possível, você possa pesquisar aí no YouTube a história desse homem completa, testemunhos e até mesmo cruzadas que ele tenha feito, e que você possa ouvir as mensagens. Amém? Que Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem, quinta-feira, meio-dia, nas redes sociais da Igreja O Brasil para Cristo Moca. Deus abençoe você.